No programa de hoje, vamos falar sobre posse e propriedade, né? Essas diferenças entre posse e propriedade, que a gente acaba, o pessoal no dia a dia acaba meio que confundindo uma coisa É com a muito outra. comum a confusão, né? Então, claro que a gente vai falar um pouco tecnicamente, né? Para a pessoa ter essa noção técnica, porque tecnicamente faz diferença, né? Até para reivindicar alguns direitos. Mas é bom a pessoa entender essa diferença, né, entre posse e propriedade, que são, assim, tá ligado ali no direito dos direitos reais, né, direitos dos bens e tal. Então, por que que ela interfere, assim, né, interfere, assim, para quando alguém invade um terreno, né, se tu vai discutir posse, tu vai discutir propriedade. Ah, quando tu ali comprou um imóvel, não registrou, né, o que que se está tratando ali, se é de propriedade, se é de posse. Essas disputas de herança ou desapropriação, então são coisas que a gente É vai interferir nessa. porque é interessante que as pessoas muitas vezes confundem, a propriedade, quem é dono tem direito, quem tem a posse não, não é bem assim. A posse ela é um direito, na verdade, né? Mas são direitos diferentes, um é um direito pessoal, outro é um direito real, não é? Então, A posse, né, adiantando um pouco, a posse seria uma parte da é propriedade, né? uma parte da Do, dos, do que compõe a propriedade. Então, e aí muitas vezes tu consegue, dependendo do caso, tu consegue discutir a posse contra aquele que tem a propriedade. sim, Ou seja, sim, sim. então nem dá para dizer que uma coisa é mais que a outra, Sim, né? tem Porque o isso do depende do capião, né? caso. Adiantando um pouquinho, mas O uso capião, no caso, é tu tá discutindo a posse e para porque tirar a propriedade de quem quem tem é. o direito, tem a propriedade, mas a tua posse pode ter. Pode se sobrepor, né? Que se chama de prescrição aquisitiva. Mas pode acontecer, né? Então, por isso desses conceitos, assim, ser exatamente importante a pessoa ter essa noção, Sim, né? Então, seria assim, a posse seria algo mais de fato, né? Seria o exercício de fato, né? E a parte da propriedade seria mais o do direito dos em si. direitos. Então tem essa distinção. E assim, quando alguém assim age como se fosse dono, né? Ainda que juridicamente não seja, ele teria esse direito de posse, né? Ele tá demonstrando esse direito da posse, né? Porque o que acontece é que a posse, ela praticamente me outorga quase que todos os direitos que que o proprietário teria, não é verdade? Claro, quase todos. Mas eu, por exemplo, eu posso defender aquele imóvel perante terceiros, eu tenho a Uhum. posse, então é por isso que existe muito essa confusão da posse e da propriedade, não é? Então é interessante essa questão e que gera dúvida, na verdade, né, Fabrício? A propriedade em si é aquilo que está registrado, né? Quando tu tem um imóvel, tá lá na matrícula registrado no teu nome, tu é o proprietário, né? Essa é a forma de A tu forma, demonstrar a propriedade. agora, A posse já é essa questão, como eu disse, é uma questão mais voltada à questão de fato, né? sim. Se eu realmente estou com aquele imóvel, No estou domínio dele, né? exercendo como o dono fosse, né? Eu estou na posse daquele imóvel. Então, ainda que eu não seja o proprietário, né? Então tem essa distinção. E ele, claro, a gente pode fazer outros tipos aí que tipos de posse, né? Que tem ali pra gente fazer uma divisão e de repente já fica mais claro Isso é para a pessoa interessante. entender. Quando, por exemplo, tem um aluguel, né? Bom, eu Uma sou locação. proprietário, eu aluguei esse imóvel para uma outra pessoa, né? Eu ainda sou proprietário. Sim. Mas aí o que difere ali é a questão da posse. Então ela pode ser direta ou indireta. Então quem mora, né, Ele está alugando o inquilino, o inquilino é o possuidor direto. Ele está exercendo a posse direta porque de ele está fato, ali. no momento ali. E o proprietário, no caso, quem alugou, ele tem a posse indireta, porque na verdade faz parte da propriedade, digamos assim, né? Dos direitos da propriedade, mas ele não está agora No exercendo diretamente. momento, de fato, a posse. Ele não está exercendo diretamente porque ele alugou, né, o imóvel para terceiro. Então, nesse caso, seria uma posse direta e indireta, né? Ali também tem a questão da posse justa e injusta. A justa é aquela sem vícios, né? Essa questão do imóvel, do aluguel imóvel,
a posse daquele que alugou é justa, né? Comodato, algo Algo nesse sentido, né? Que tá legal, né? Digamos assim, é algo que teve um acordo com o proprietário. E essa diferenciação, né, Fabrício, da posse justa e injusta é importante, porque isso aqui vai ser fundamental, inclusive, na procedência ou não de uma, digamos, uma ação de usucapião, não é? Sim, a usucapião Tem vai que comprovar a dentro posse dos justa, prazos, dentro dependendo do tipo de usucapião não que tu basta vai só o exigir. prazo, tô tanto tempo lá, eu... Não, tem Sim. que ter a questão da posse justa, então tem essas... Dependendo do caso, vai precisar tu provar se a posse é justa ou injusta, né? O que seria a posse injusta, né? Aí, o que traz a lei? É uma posse que a injusta é quando tu obteve de forma violenta, né? Entrou à força, Sim. então tu tá na posse, tá lá exercendo a posse, mas ela é violenta porque tu teve que entrar à força para conseguir essa posse. Ela é clandestina quando é feita, é escondida, digamos assim, Sim. quando a pessoa saiu Sim. e tu tomou conta Sem sem o consentimento do proprietário, digamos assim. Então é a clandestina. Ilegal, né? E tem a precária ali, que é o quê? É a pessoa, por exemplo, eu aluguei, eu proprietário, aluguei para uma pessoa, a pessoa ficou ali, terminou o contrato, eu avisei ela, ó, agora eu quero a retomada do imóvel, Sim. e ela seguiu nesse Sim, imóvel. Então essa é precária porque ela já não tem mais a legalidade que tinha, né? Até o vencimento do prazo do contrato. Então, esse é um outro tipo, né? Ainda tem aquela de boa-fé e má-fé também, que vai influenciar na questão do usucapião, né? Que em alguns casos, para aprovar o usucapião, tu vai precisar fazer essa demonstração que a posse é de boa-fé. É um dos requisitos. Seria um dos requisitos, né? Então, o que é boa-fé? É tu acreditar que realmente tem o direito sobre o bem, né? Por exemplo, se eu estou na posse do imóvel, porque eu peguei com alguém, né? Fiz uma contratação, eu peguei com alguém, e aí depois eu descubro que na verdade, ele não teria poderes, digamos assim. Mas, em tese, eu estando ali, eu estou de boa fé, porque até então eu não sabia que... Não cometi entendeu? Ou de repente, eu ainda não sei. Né? Eu estou ali de boa fé, para mim tá tudo certo. Né? De má fé já seria aquele que invade, que realmente sabe que não a posse não seria dele, mas ele vai lá e faz. A má-fé ela caminha de mãos dadas, digamos assim, com a chamada posse injusta, né? Então são requisitos dos dois, não é? Então, assim, claro, aí nesses casos, por que é importante assim? Aí, claro, tecnicamente, mas é bom para as pessoas saberem. Por que é bom saber se é posse, é propriedade e tal? Porque a posse, né, ela é protegida juridicamente. E aí tem ações, né, para esses casos de quando tu tem ações possessórias. Isso, quando tem um problema com a posse, né? E aí seria ação de manutenção de posse para te permanecer, né? Tu tá ali para perder a manutenção, tá sendo ameaçado de perder e tu entra com ação de manutenção de posse. Se tu perdeu, tu teria ação de reintegração de posse. E depois tem o interdito proibitório, que é para defender o direito na iminência de tu estar perdendo, né? Seria quase que um habeas corpus da posse. Seria jamais. Agora, claro, eu tenho que saber qual é que é. Não, na verdade já se tem que elas têm uma flexibilidade. Tem a fungibilidade, mas o termo técnico, de eu poder entrar com uma coisa, mesmo sendo outra, dentro dessas ações possessórias. Ele vai sanear, digamos assim. Porque se tu for pensar bem, pode acontecer no momento que eu entrar, ser uma coisa, mas no momento que o juiz decidir, já ser outra. Sim. Né? Então, porque eu quero a manutenção, mas daqui a pouco eu já perdi. E tanto, dentro dessas aqui, qualquer uma delas objeto é a garantia da posse. Então, justamente ela... aí o foco todo é a questão da posse. Né? Então, é por isso essas questões aí que... quando se fala em posse, né, tem todos esses desdobramentos jurídicos, às vezes a pessoa não entende, mas por que tem que ter essa discussão? Sim. Até porque ali nessas ações possessórias não adianta dizer, tecnicamente falando, né, não adianta dizer eu sou proprietário. Só o fato de tu ser proprietário não te garante que tu vai ganhar uma ação possessória. Né? Ela não é o fundamento para a ação. A ação... Para te ganhar uma ação possessória, tu tem que ter o fundamentar, tem que comprovar que tu tem a posse realmente daquele imóvel, né? Sim, a propriedade, por mais que seja um direito, digamos assim, que a pessoa pode julgar, não, mas é mais importante, eu sou dono, eu tenho a propriedade, um direito real, por si só, ela não me autoriza
eu tenho, digamos assim, uma sobreposição de quem está na posse do imóvel. Sim. Bom, e aí o que a gente vai falar aí quanto à propriedade, né? O que é a propriedade? Bom, é aquilo que a gente falou, diferente da questão de fato, né? Que seria a posse, né? É uma coisa que demonstra de fato. Na prática. A propriedade é a questão mais registral, né? Então Sim. tem a propriedade é voltada a um título, né? De propriedade, se está lá registrado, sei lá, no cartório, tem o Que a registro. princípio não vai ter discussão, desde que seja legal o registro, tudo ali. O título me outorga a propriedade, me outorga a propriedade, né? Sim, claro, claro que a gente falando aqui em relação a bens imóveis, né? Imóvel, sim. Mas, claro, pode ser outros bens, né? Um carro, por exemplo, também. Tu tem que ter ali, tem que estar registrado. Claro que alguns bens não se tem registro, né? Mas, claro, tu pode ter provado através de outros meios, né? Uma nota fiscal que tá no teu nome e tal. Sim. Mas, em geral, a discussão vai caber sempre na questão dos imóveis, né? Então, a propriedade está atrelada a isso. E aí, diferente, né? A questão de fato é essa questão registral. Tá? E o que engloba a questão do direito de propriedade é o direito de ter, de usar, de gozar, de dispor. São direitos, digamos assim, que compõem a propriedade. Né? Então, a propriedade engloba mais do que a posse, digamos assim. Uh, então, a propriedade é o direito pleno sobre o bem, né? Que acaba sendo reconhecido legalmente, né? Geralmente comprovado através de um registro. Assim, no caso, tu comprou um imóvel e registrou no cartório, né? A partir daí tu é o proprietário. Então precisa dessa questão. Então, sim, só para a gente fazer assim, uma questão comparativa, né? Eu sei que é difícil, a gente tenta fazer com que não fique tão técnico, Sim, né? mas não dá para Mas às vezes fugir de certas. as distinções assim é difícil, mas então para tentar ficar mais Fácil, né? palpável, né, para as pessoas saberem. Então vamos tentar fazer uma tabela assim comparativa, né, assim de posse e propriedade, né? Ali quanto à natureza, né, é aquilo que a gente falou, a posse é mais a questão de fato e a propriedade é mais a questão de direito, né? Na posse não precisa de registro, já na propriedade tu vai precisar de registro na maioria dos casos. Necessariamente. Ah, Na questão de discussão de posse vai caber as ações possessórias, que é essa que a gente falou, de manutenção, reintegração do interdito, né? E na propriedade vai ser uma ação reivindicatória. Tá? Reivindicatória tu vai ali discutir a propriedade, né? Não se fala em posse, você fala só em quem realmente é o proprietário. Assim como nas possessórias, em princípio, se discute só a posse, né? Então não adianta, como a gente já falou ali, não adianta eu alegar que eu sou proprietário para ganhar uma ação Sim, possessória, sim. né? Tá mais atrelado à posse do que propriedade. Por isso essa distinção é importante, né? A pessoa saber. Sim, porque a propriedade eu só simplesmente comprovo com o título. Mas isso por si só não me outorga. Eu vou tentar fazer um exemplo assim, talvez um pouco esdrúxulo, mas só para a pessoa entender. Eu sou proprietário, eu aluguei para uma outra pessoa. É, Daqui a pouco eu entro com uma ação contra o inquilino, ainda dentro do prazo do contrato. Sim, tá Eu vigente o quero, contrato. quero Retomar. retomar a posse. Aí o proprietário vai dizer, não, peraí. O proprietário não. O inquilino vai dizer assim, não, peraí, eu tenho um contrato com ele. Tá Tô aqui o dentro do contrato e eu prazo, tô dentro do prazo. Ele não pode me tomar. Né? salvo Não as tem, exceções, mas é. mas né, não tem fundamento para ele me tirar. Então, vai prevalecer a posse nesse caso Sobre a contra a propriedade. propriedade. Sim, Entendeu? Mesmo tu sendo proprietário. Por quê? Porque a discussão é de posse, a discussão não é de propriedade. justamente. Então, só para as pessoas entenderem, né? Que às vezes o pessoal Acho. em geral acha assim, se eu sou proprietário eu tenho direito, mas Sim. nem sempre vai ser assim. É, é, Quanto à posse ali, a posse, ela, né, quanto à duração, digamos assim, Duração. a, a, a posse pode acabar até te levando à propriedade, né? Já na questão da propriedade, a propriedade ela é definitiva já, né? Quando A tu é partir propriedade, do. já é a partir ali, né? Já tem a propriedade, né? A posse é diferente, que ela até pode te levar à propriedade, mas não necessariamente, né? Ela vai te levar. Que é através da ação de uso capião e tal, que a gente falou. Então, e aí, esse exemplo que a gente pode dar é isso, né? Quem mora no imóvel
e que tem realmente o título lá É o registrado exemplo do nome. clássico do contrato de locação que tu deu aqui anteriormente. Sim, é. Então, assim, basicamente, toda propriedade implica em posse, né? Porque quando eu tenho a propriedade, uma dos direitos é a posse. Mas nem toda posse implica em propriedade, né? Então, Sim. nem sempre que eu tenho a posse, eu tenho a propriedade. Ah, Ela pode até se converter em propriedade desse. por um tempo, né? Mas É ela por si justamente, só não me outorga a propriedade. é justamente por isso que a posse prolongada e de boa-fé pode gerar o direito à propriedade, né? Que é através da prescrição, como é que se chama? Bom, é através da uso capião. Tem um Sim, nome sim, que sim, é, sim. prescrição aquisitiva. Aquisitivo. Então, conseguiria, né? A propriedade do imóvel. É só uma curiosidade aqui, que a gente sempre tem a imagem da uso capião, da questão do Hum. que o que outorga o uso capião é a posse, é o tempo. Mas Uhum. existe caso, por exemplo, da uso capião por justo título, né? Ou seja, a pessoa faz um contrato, né, particular de compra e venda, não é? Seria um dos E seria um requisitos. dos requisitos também, além da posse. É que existe, Só assim, abrir uma gaveta aqui, na verdade, aí nós não é o do que foco, mas uma só venda. para, já que a gente abriu, É, é que existem vários tipos, né, de uso sim, capião. Tem a sim, sim. extraordinária, que é aquela que Sim, só decorre do tempo. varia o tempo, também vai a variação do Mas tempo. ó, só que eu vou precisar só provar que eu tenho a posse E o X durante do um X tempo, tempo, tá? Ah, que é a clássica. que é a clássica. Aí essa não tem muita discussão. Aí tem outra que é a ordinária, que daí eu tenho que demonstrar não só a posse e tempo, e um tempo que é menor, daí nesse caso, Sim. mas o justo título. Então Tem mais exigência, a até por posse ser justa. um prazo menor, eu tenho que É, comprovar, ter é. mais direitos, Então né? tem outras questões a ser comprovadas. Então aí entra essa questão de Mas posse. enfim, é uma gaveta que eu abri aqui, mas não deixa, né? Não, mas é importante a gente passar também, porque às vezes a pessoa começa a fazer esses links, Sim, é. tá, mas e aí, né? Então, é isso, né? Basicamente é isso. Não é querendo se estender muito, né, nesse assunto, até para não acabar fazendo mais confusão para as pessoas, porque ela é uma matéria um pouco técnica, né? Se tu É, for pensar assim de distinções. Mas dá para deixar claro, né, que a posse é algo de fato, né, sobre a coisa, né? Essa questão de ter de fato a coisa. E propriedade é algo mais de, não só de fato, né? Mas mais também de direito. direito, né? Reconhecida e registrada. Então essa é basicamente a diferença entre os dois, esses dois institutos, e vai fazer a diferença depois lá na frente em uma questão judicial. Mas é bom Sim. a pessoa saber entender que nem sempre, né, não é porque eu tenho a posse de algo que eu tenho a propriedade. Né? Em linhas gerais, seria isso. Justamente. Bom, acho que pelo de hoje, né, seria mais essa questão, né, fazer essa distinção entre posse e propriedade. E terminar como sempre. Se E gostou, deixa o like, né, aí para nós ajuda. Se não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe, né, nos siga nas redes sociais. A gente tem tanto as redes sociais do escritório quanto as redes sociais do programa Descomplicando o Direito, né? E nas várias mídias aí, no Facebook, Instagram, TikTok. E estamos aí abertos também a deixar comentários, quer deixar críticas, né? Então, tudo será bem-vindo. Certo? Mas de hoje eu acho que era isso. um abraço.